E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje a gente começa a primeira unidade da disciplina de musculação. E nessa primeira unidade ela é bastante rápida, bastante simples. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do treinamento de força, né? Como que se deu a evolução, né? A perspectiva histórica, até os dias atuais. Vou falar um pouquinho também de pessoas que influenciaram o treinamento de força, contribuição científica para o treinamento de força. E por fim, né, eu pedi para vocês, né, dar uma olhadinha nessa descrição para vocês lerem um artigo que ele vai complementar esse entendimento de vocês, tá bom? Então bora lá. Pessoal, começando a falar um pouquinho sobre o treinamento de força, né, e essa perspectiva histórica do treinamento de força, é comum a gente perceber, quando a gente olha, né, nos relatos, o que a gente tem de registro. Então, desde do Egito Antigo, né, 2500 antes de Cristo, até passando ali pela Irlanda em 1850, na China, na Grécia, né, que é o principal fator ali, né, onde teve o boom realmente da proposta do desenvolvimento físico, a gente já vê relatos. Então, quando a gente olha para o Egito, por exemplo, há registros de imagens de pessoas ali, né, provavelmente escravos ou soldados ali, que eles trabalhavam com um implemento, né, que oferecia resistência à ação muscular. Então, ali eles já percebiam que se você coloca uma sobrecarga externa à ação do músculo, você começa a desenvolver força, aumento da musculatura. Então isso daí já é percebido nessa região, nessa data. Quando a gente faz um salto, por exemplo, lá para a Grécia, né, então essa pedra aqui, né, ela está no museu na Grécia que fala sobre Bibon. Né? Bibon é filho de Polos, né? E aqui ela faz uma menção que Bibon, filho de Polos, levantou essa pedra acima da cabeça dele apenas com uma das mãos. E essa pedra, em torno de 315 pounds, seria em torno de 100 quilos. Se é verdade, não sei, né? Mas há esse relato aí também mostrando a preocupação com o desenvolvimento físico. E quem não conhece a história de Milo de Crotona, né? Que tem aquela história, até que faz alusão, por exemplo, a um dos princípios do treinamento de força, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que fala do princípio da sobrecarga progressiva. Então a história dele é que o Milo, né, Crotona é uma cidade lá em Roma, né, na Itália, e aí ele tinha um bezerrinho, né, o bezerro pequeno, e aí todos os dias ele ia lá e pegava o bezerro e levantava o bezerro até as costas dele. Só que o tempo vai se passando, né? O bezerro vai crescendo, vai ganhando massa, vai ficando mais pesado, e o Milo todos os dias ia lá e fazia esse procedimento. Até que no final das contas ele estava levantando um touro, né? E colocando nas costas. E aí existe a história que ele andou cerca de 20 quilômetros, né? Uma cidade a outra, né? Carregando esse touro nas costas. Então são contos, né, que existem aí, mas que já dá a ideia, né, de que até mesmo naquela época já se preocupava aí com o desenvolvimento físico, a força, né, e essas outras coisas. Em relação à contribuição científica, a gente tem muita gente que contribuiu direta e indiretamente para o treinamento de força, né, ou treinamento contra resistência, ou treinamento de resistência, ou vulgo musculação, que é como conhecemos isso hoje, né? Dentre elas, né, a gente tem principalmente aí o André Vesali. André Vesali ele contribuiu indiretamente no entendimento do corpo humano. A gente pode falar que ele foi o primeiro autor de um livro de anatomia, né, se é que podemos chamar assim. Esse livro de fato existe. Ele chama De Humani Corporis Fabrica, que significa o funcionamento do corpo humano. E aí esse livro era cheio de detalhes, né, das inserções, dos músculos, dos tendões, da distribuição, dos ventres musculares, e ele fazia, né, provavelmente dissecção de cadáveres para ter uma ideia, né, tão profunda, né, um conhecimento tão vasto disso daí. Esse livro ele peca em alguns aspectos de funcionamento, né, então naquela época eles não entendiam muita coisa, tinha alguns órgãos, algumas coisas que eles não faziam ideia para que servia, o que era, enfim, né, como era o funcionamento, mas em termos de visual, né, de entendimento ali do aparato músculo-esquelético, ele é muito completo.
E existem relatos que eles faziam isso nessa época de forma meio clandestina, né? Então uma época lá que era a época negra ali, né? O período negro que se viveu ali antes do iluminismo, né? E aí que eles tinham, né, o domínio da igreja, né, contra a ciência, né, aquela coisa toda. E aí eles provavelmente iam, né, em cemitérios à noite assim, desenterravam cadáveres de pessoas indigentes, né, mendigos, essas coisas lá, levavam para o fundo, para os porões de suas casas, que muitas vezes tinham os laboratórios lá, e começava esse estudo, né? Então tem essa história aí, né? Por exemplo, o Vesali, o Leonardo da Vinci também existe essa história sobre isso. Então são alguns fatos curiosos para vocês entenderem aí como é que isso foi progredindo. Andando bem aí no tempo, né? Mais recentemente, estão em 1922, Archibald Vivian Hill. Archibald Vivian Hill é esse cara aqui, ó, conhecido como Haverhill também. Ele é muito famoso, né, principalmente pelo entendimento do metabolismo, né, o funcionamento do metabolismo. Então ele é prêmio Nobel, né, ele é Sir ali, em fisiologia e medicina, e a principal contribuição dele vem isso aí do metabolismo, entendimento do metabolismo, do esquema de fadiga periférica. Então, se vocês pegarem os livros de fisiologia do exercício, por exemplo, não há como não ter o nome dele aí sendo citado, principalmente na hora que você está estudando metabolismo no exercício. Tá? Hoje em dia já existem outras hipóteses, né, outras linhas de pensamento que fogem a essa teoria dele de fadiga periférica, né, de você interromper o exercício por causa de acidose metabólica e tal. Existem teorias, por exemplo, de governador central, que fala que quem para o exercício é uma predisposição cerebral, né, um comando cerebral, que ele apenas identifica essas coisas, né, do metabolismo ali, do lixo metabólico, mas quem interrompe, né, preventivamente isso é o seu sistema nervoso central. Mas enfim, de qualquer forma, é uma grande contribuição aí para o entendimento que nós temos hoje do treinamento de força, fisiologia do exercício e tal. Outra pessoa que não dá para parar de citar, e esse uma contribuição bem mais direta, né, para o entendimento do treinamento de força, é o Thomas DeLorme, né? Ele e o assistente dele, o Watkins, né? Eles escreveram um livro, né? Então, por exemplo, esse livro existe de fato. A gente pode falar que foi o primeiro livro de musculação, digamos assim, que chama Progressive Resistance Exercise, Technical and Medical Applications by DeLorme and Watkins, que nada mais exercício de resistência progressiva. Então ele pregava você ir aumentando progressivamente a sobrecarga, o número de séries, o volume de treinamento e o número a quantidade de quilos, né, que tinha ali em determinado exercício. Então, provavelmente, né, você aí, marombeiro, que faz aquele 3 de 10, né, famoso 3 de 10 até hoje, você não sabia, mas quem te deu essa ideia foi o Thomas DeLorme, que é o principal propulsor disso daí. E é curioso que ele partiu dessa ideia, né? Então ele era um médico alemão, né? E ele partiu dessa ideia na Segunda Guerra para recuperar soldados feridos ou lesionados, né? Na Segunda Guerra Mundial. E aí ele propunha o teste que se chamava, né, o sapato de ferro de DeLorme, essa engenhoca que vocês estão vendo aqui, que é como se fosse uma sandália com alguns dispositivos aqui ao lado para você colocar anilhas, né, o peso ali, e aí se fazia os movimentos para extensão de joelho. Então veja aqui, né, um soldado amputado, por exemplo, para recuperar a função, para melhorar a função desses soldados. E o protocolo dele consistia em você começar o que nós conhecemos hoje como método piramidal, né? Então você fazia a primeira série do exercício, né, com 50% da carga prevista, né, para 10 repetições máximas. Então você começava com metade da carga que você aguentaria fazer para aquelas 10 repetições. Na segunda série você aumentava um pouquinho a carga, né, fazia com 75% da carga que você aguentaria fazer 10 repetições daquele exercício.
E por fim você fazia com a carga total, ou seja, você colocava aquela sobrecarga que na 10ª repetição você já não conseguia mais fazer o exercício, aquele era o seu máximo, tá? Então essa foi a proposta, né, o protocolo criado por Delorme e Watkins para o treinamento de força ali, para a reabilitação desses soldados. Mais recentemente, né, não tão recente, né, mas mais nos dias atuais, em 2021, esse método foi comparado com o método de Oxford. O método de Oxford ele é inverso ao método do Delorme. Então, o Delorme seria aquela piramidal progressivo e esse método Oxford é a pirâmide ao contrário, digamos assim, né, que eles, o que diferenciava? Em vez de fazer 3 séries, começando com 50, depois 75 e por último 100% da carga máxima, para 10 repetições, o método Oxford inverte, ele já começa com 100%, ou seja, a pessoa já começa fazendo as 10 repetições com a carga máxima que ele aguenta fazer aquelas 10 repetições. Na segunda série ele cai para 75 e na última série ele cai para 50. Mas curiosamente, quando se comparou esses dois métodos, não se viu diferença significativa para ganho de força, né? Em termos de ganho de força ao longo de 9 semanas aí de treinamento. Então, tanto esse método de Oxford quanto o método de Delorme foram eficazes em aumentar a força em 10 repetições máximas, mas comparando um contra o outro, nenhum foi melhor do que o outro, digamos assim, tá bom? Ainda tem, né, o pai do treinamento desportivo, ou da periodização, né, do treinamento, que é o Levi Pavlovich Matveyev, né? Quem gosta dessa parte de treinamento desportivo, né, e gosta de periodização, né, microciclo, mesociclos, macrociclos de treinamento, não tem como não conhecer Matveyev. Matveyev é um russo que propôs, né, o cerne, né, o entendimento inicial do que era você periodizar o seu treinamento a fim de obter o seu desempenho máximo em determinado momento, né? Então, inicialmente ele foi criado para quê? Quando você pegava esportistas de equipes, né, pode ser de equipes individuais ou coletivo, equipe individual, de esportes individuais ou esportes coletivos, vamos supor que tem uma competição importante, mundial, alguma coisa assim, então ele, com base naquela data, ele ia preparando aquele indivíduo para que quando chegasse naquela data ele estivesse no seu topo, no seu pico de desenvolvimento físico. E já preocupado que ele sabe que o atleta ele não pode ficar no pico o tempo inteiro, porque isso é danoso para o atleta, isso machuca, isso vai levar ele a ter lesão, a ter problemas de sono, né, psicológicos, até abandono de esporte às vezes. Então ele já entendia que o atleta de alto nível deve oscilar, né, o desempenho físico dele, ele não pode estar no máximo o tempo inteiro. E aí ele fazia uma jogada com volume de treinamento, intensidade de treinamento e o técnico tático. Volume de treinamento é quanto em tempo, hora, número de repetições, né, quantidade de quilômetros que se corre por dia, isso tudo é volume. Intensidade, quantidade de peso que se carrega, se aumenta o peso, se diminui o peso, se corre muito rápido ou corre mais devagar, isso também é intensidade. E técnico tático está ligado ali, tanto os gestos técnicos de determinado esporte, quanto a tática, né, a forma como as equipes vão se distribuir ali no campo, como elas vão se movimentar e tal. E ele oscilava isso daí, de forma que geralmente você começava com volume alto. Se o volume está alto, a sobrecarga, a intensidade necessariamente está baixa, eles auto se regulam. Depois a gente vai ter, né, uma aula mais específica sobre isso, mas só para vocês entenderem, imagine você com um halter muito levinho na sua mão, tá? Para fazer exercício de rosca bíceps. Se eu falar para você, faça o maior número de repetições que você consegue com essa carga. Então entendam, carga, intensidade, carga está baixa, o halter é leve. Maior número de repetições, quantas vezes você vai fazer aquilo? Isso é volume de treinamento, por exemplo, na musculação.
Então, se a carga está baixa, você vai conseguir fazer muitas repetições, né? Então, é por isso que eles auto se regulam. Agora, se você inverter, eu quero que você coloque muita carga aí, coloca muito peso e faça o máximo de repetições que você consegue. Coloquei muito peso, a intensidade, subiu, muita intensidade. Se a intensidade está muito alta, na hora que você começa a fazer o exercício, você não consegue fazer muitas repetições. Repetição, volume, desceu. Então, por isso é que ele se autorregula. Então, no conceito do Matveev, você começava com o volume alto, que está representado aqui por essa linha contínua, e você ficava com uma intensidade baixa, né, essa linhazinha pontilhada. E aí tem as fases, né, fase de preparação, fase de transição, fase de competição, né? À medida que vai chegando na fase de competição, a sua intensidade está subindo e o seu volume está descendo, né? A ponto que chega um momento aqui da competição que você está com intensidade alta, às vezes você só está, o seu treino já é o jogo em si, né? Ou a competição em si, e o seu volume está bem baixinho lá. E aí vem a fase depois de descanso ativo. Descanso ativo é o seguinte: você não para totalmente, né? Você diminui o volume, diminui a intensidade, diminui o número de vezes que você pratica, mas você não pode simplesmente sentei lá no sofazão, tô comendo hambúrguer, tomando Coca-Cola e vendo Netflix todo dia. Então, você mantém uma carga de treinamento, porém uma carga muito inferior. Por quê? Porque é importante, o seu corpo precisa se recuperar. Você ficar no máximo do seu desempenho muito tempo, isso vai ser ruim para o seu corpo, você vai se machucar, tá bom? Depois existem diversos outros modelos, tá, de periodização. Eu coloquei esse daqui apenas a título de exemplificar, né, o que o Matveev propôs, e ele é uma contribuição assim, enorme, né, nessa área de entendimento de treinamento de força, ok? Agora, vamos entender um pouquinho a evolução do treinamento de força. Quando a gente fala treinamento de força, treinamento contra resistência, né, essas coisas são, ou treinamento resistido, né, isso tudo aí é musculação, digamos assim. Mas isso se difere do treinamento com pesos, por exemplo. Então, a proposta de treinamento contra resistência, né, dá uma ideia de ciência por trás disso, de disciplina por trás disso, de método por trás disso. E levantar peso, por exemplo, levantar peso, né, o pedreiro pode estar ali na obra levantando um saco de cimento, ele não está tendo nenhum método, ele não está tendo nenhum planejamento, né, mas está levantando peso. Então a ideia do treinamento contra a resistência, treinamento de força, dá a ideia de método, ou seja, isso é planejado. Tem número de séries, número de repetições, tempo de intervalo, objetivos a serem alcançados, enfim, né? É uma coisa metodizada. Então, por isso que às vezes esses termos se confundem, mas a gente tem que ter na nossa cabeça que treinamento de força é método, tem que ter método. E a evolução do treinamento de força ela acontece de forma muito aleatória, né? Então, no século XIX, por exemplo, mais por questões de saúde, higiênicas, né? Então, ali já se percebia que os indivíduos, né, eles deveriam se manter fisicamente ativos por questões de saúde, né? A rigidez ali, né, do homem até mesmo no trabalho, né, nas mulheres na linha de produção e de serviços domésticos naquela época. Então, isso tudo já era meio que entendido. Porém, né, à medida que o tempo foi passando, começou a surgir algumas condições, como por exemplo os homens mais fortes do mundo. Então aqui a gente tem alguns exemplos disso, né? Eles se apresentavam principalmente nos circos, nos teatros, né? Então aqueles caras que levantavam um peso absurdo, pegavam uma lista telefônica, por exemplo, e rasgavam com a mão e tal, e eles começaram a ser atrações, né? Com aquilo e divulgar, né? E eles tinham corpos fortes, né? Para aquela época ali, né? Eram muito desenvolvidos. E isso começou a chamar a atenção das pessoas e trazer a ideia de se desenvolver o corpo. Então aqui a gente tem, né, alguns exemplos aí, né, de homens mais fortes do mundo onde se desenvolvia, né? Aqui a gente tem dois
principais, digamos assim, né, que foi principalmente o Louis Attila, né, no início aqui ele, né, um dos precursores disso daqui, do Eugene Sandu, que foi inclusive aluno do Attila ali, né, e que ajudaram a divulgar isso aí bastante. Então, em 87, o Átila ele recebeu do príncipe de Gales, né, a estátua de Hércules, com não sei quantos diamantes cravados ali naquela estátua, e aí o povo cresceu o olho, né? Pô, esse negócio aí tá funcionando, tá dando dinheiro, então vou me embrenhar nessa coisa aí de homem mais forte e tal, né? E aí começou a se criar estágios, ginásios, né, na Europa, né, a fim de fazer isso daí, né? E aí o Eugene Sandu, né, ele mudou o nome dele, o nome fictício dele, né, o nome de apresentação para Frederick Miller. E aí aqui você tem ideia, né, de como eram os ginásios, né, onde se praticava musculação. Olha como eram os halteres, né, os pesos daquela época. E veja que eles já conseguiam um desenvolvimento físico, né, bastante interessante, né? Eles conseguiam, com algum tipo de método, né, eles não tinham muita ciência ainda por trás disso, mas eles conseguiam, né, treinar e desenvolver bastante o físico naquela época, e isso auxiliou bastante na divulgação, na repercussão aí que o treinamento de força veio trazendo para a mídia e para o interesse das pessoas em praticar isso daí. Depois foram surgindo, né, campeonatos, né? Então em 1939 teve a regulação do American Athletic Union, que começou a criar campeonatos de fisiculturismo, como nós conhecemos hoje, né? Aí se criou também o Mister América, né? Um pouquinho mais para frente se criou o Mister Olímpica, mas nessa época aí já se começou a divulgar mais, né, a essa exibição de corpos musculosos ali, né? No caso aí dos Mister América, né, e do AAU, né, American Athletic Union, vocês tinham essas exibições de pessoas com musculatura muito desenvolvida, não necessariamente com muita força, tá? Depois a gente vai trabalhar isso, vai entender um pouquinho mais como é que funciona essa questão aí, mas nessa época já se começou a divulgar bastante isso daí. E realmente o boom, né, que existe do fisiculturismo, ele aconteceu aqui, quando o Joe Weider, né, e o seu irmão, né, começaram a International Federation of Bodybuilding and Fitness, que é a IFBB, e até hoje, né, ela existe. Ela surgiu como uma concorrente ali da AAU, e eles começaram a criar esse Mister Olímpia. O Mister Olímpia hoje em dia é o campeonato mais cobiçado, né, de fisiculturismo, né? Ele teve a primeira aparição dele ali em 1949, depois 10 anos depois, em 59, depois só em 77, mas a partir daí ele deslanchou realmente, e aí se começou a ter uma sequência anual de disputas, né, da IFBB, da IFBF, desculpa, de fisiculturismo, IFBB mesmo, de fisiculturismo. Ele também foi responsável por criação de um império de revistas, né, voltados para o mundo fitness, começou-se a divulgação, então aqui você vê, né, a logomarca deles, né, até hoje isso aqui é uma pose que eles fazem, né, quando eles se apresentam. Aqui está o Joe Weider, né, ele já morreu há pouco tempo, tá? Não me lembro necessariamente a data, mas se não me engano deve ter uns 5, 6 anos no máximo. E aqui ele com o Arnold Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger, eu diria, o maior nome que já existiu, não digo nem em termos de títulos, né? Porque existem 2, se não me engano, que tiveram mais títulos que ele de Mister Olímpica, mas a época e o que ele representou para o esporte, eu acho que não há ninguém que consiga, né, transportar mais ou transmitir mais a essência desse esporte e da musculação, né, na verdade, para as pessoas, né? Então ele influenciou absurdamente aqui, ele com 20 anos, tá? E já sendo descoberto pelo Weider aqui, né, para fazer os treinamentos e para treinar com ele, né? Então você vai ver que hoje em dia nós temos marcas de aparelhos, né, Weider, de pesos, de anilha, né? Então esse cara aqui contribuiu demais para o entendimento da musculação como se vê hoje.
E já que falamos de Arnold Schwarzenegger, não há como negar que ele foi um ícone e assim, um prodígio realmente, né? Ele começou muito cedo, né? Ele começou a treinar musculação por volta de 15 anos. Com 17 anos ou 18 anos ele já participou lá da primeira competição dele e venceu. E aí um caso curioso, porque ele é austríaco, né? Ele estava participando, ele estava servindo o exército, e aí ia ter uma competição. Nessa época ele já treinava musculação, mas nada assim, né, voltado para a competição. Ele ficou sabendo que ia ter uma competição, e aí ele fugiu do período lá que ele tinha que estar de guarda, alguma coisa assim. Foi lá, competiu, ganhou, voltou, foi preso, ficou preso um tempo lá, e aí ele resolveu que queria seguir isso daí, né? Ele tem 7 títulos Mr. Olímpia, sendo que 6 deles foram consecutivos, de 1970 até 75. E depois, em 1980, ele ganhou o último, quando ele se aposentou. E, assim, realmente é um ícone aí, né? Uma sumidade. Tanto que hoje existe o Arnold Classic, né? O Arnold Classic foi criado, né, uma instituição de competições. Ela começou só com bodybuilding, mas hoje tem uma série de outras categorias ali, né, e muito famosas, né? Mas ele ajudou a divulgar demais essa questão da musculação e das pessoas buscarem a musculação, principalmente por conta dos filmes que ele fez. Então ele veio para os Estados Unidos e aqui ele sacou que, bom, esse negócio de eu ser fortão, eu vou conseguir entrar em Hollywood e vou começar a ganhar dinheiro com isso. E aí ele fez Conan o Destruidor, Conan o Bárbaro. Eu me lembro quando eu assisti esse filme, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. E assim, ficava impressionado, queria ver o Arnold, né, aquela coisa toda. Depois tem o Exterminador do Futuro, né, que alguns de vocês já devem ter visto também, né? Tem gravações bem mais atuais, mas o primeiro lá de 1980 e poucos, muito legal o filme dele. E o Predador, né, também não tem como deixar de citar, em 1986 ou 89, não me lembro. Todos filmes que eu assisti bastante quando eu era moleque, gostava demais e realmente despertou a vontade de treinar, e como fez com milhares de outras pessoas aí pelo mundo. E como eu disse, né, o Arnold Classic, que, né, hoje em dia é uma realidade, já veio aqui ao Brasil, se não me engano, em 2020, e assim, acontece todos os anos, ele sempre está presente, é uma figura bastante caricata, né, já foi governador da Califórnia, enfim, e ele, né, o que nós conhecemos de musculação hoje, nós podemos dizer que grande parte é por conta desse senhor aí. E por fim, gente, aqui no Brasil, né, a gente começou a ter essa questão na década de 80, né, principalmente ali no Rio de Janeiro, a questão das academias de ginástica aeróbica, muito influenciada por essas questões do fisiculturismo, né, a educação física informal, que naquela época era feita assim, né, uma pessoa que treinava, que era musculoso e que treinava muito, ele treinava outras pessoas sem formação, sem nada, né? Mas aí começou a se repensar isso, e aí começou a ver, né, a questão do professor de educação física dentro da escola, e aí pensou-se no bacharel, né, ou seja, o professor de educação física que vai cuidar da saúde das pessoas fora da escola, né? A proposta da educação física na escola, ela é muito diferente da educação física fora da escola, e aí que começa a se pensar isso, se matutar um pouco sobre isso, e lá em 1998 você tem, né, o que nós chamamos aí da regulamentação da profissão, ou seja, a educação física passa a ser uma profissão, e para você poder exercê-la como profissão, você precisaria ter um diploma, precisaria ser formado, né? Então os nichos de atuação eram muito diverso. E aí a partir de 2004, né, começou-se a se desmembrar essa questão de licenciatura e bacharelado, culminou em 2008. A partir de 2008 nós temos um curso com formação para a licenciatura e outro com formação para o bacharelado. Existem polêmicas, existem divergências. Meu ponto de vista é que isso foi muito bom, né? Isso direciona. A educação física é um mercado muito amplo, então se você tivesse que abraçar tudo que existe na licenciatura e no bacharelado, você deveria fazer pelo menos, no mínimo, um curso de 6 anos para você conseguir aprimorar isso tudo. E há pessoas que não se interessam pelo mercado da licenciatura, eles querem só o mercado fora da escola, e aí eles vão ter que se dedicar ali 4 anos para se formar, para atuar ali, ou não, aqueles que querem, não, eu quero estudar de fato
a licenciatura, eu gosto da escola, eu vou para a escola, então ele vai lá e faz o que ele quer. Ah, eu quero as duas? Bom, faço os dois cursos, né? Você vai, de certa forma, excluir algumas disciplinas, né, que são comuns aos dois cursos, e aí você vai ficar aí mais uns 2 anos, né, fazendo outro curso, que no final das contas, né, vai te permitir ter toda a gama de conhecimento necessária para atuar numa área tão ampla que é a educação física. Bem, pessoal, acho que eu tinha que contar para vocês aqui de história, né, do treinamento de força é isso. Reforço aqui para vocês, né, darem uma lidinha no artigo, né, que está aqui embaixo, né, eu deixei na descrição, vou deixar lá também no Cigarra para vocês. Leiam ele com atenção para complementar, né, essa pequena aula que eu dei aqui para vocês, para vocês se inteirarem mais do assunto, tá bom? Bom, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu, até mais.